pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Terapia na Real. Hoje com a segunda temporada, hein, Angeline? Isso, muito bom. Estamos aqui dando continuidade a esse projeto que a gente faz de coração para vocês. Muito legal, eu queria continuar aqui falando para vocês, agradecendo muito a quem se inscreveu, ativa as notificações aqui no YouTube. A gente está muito feliz com a repercussão desse canal. Agradeço aos meus pacientes, a todos os comentários, a todas as participações que vocês têm feito aqui com a gente. Obrigado! E vamos continuar essa segunda temporada agora com mais temas sobre saúde mental. Lembrando que sem o uso de medicação, sem o uso de remédio, pessoal. São temas mais leves, falando sobre saúde mental de forma mais tranquila no ambiente da nossa casa. Por exemplo, aqui agora estamos numa varandinha no quintal da nossa casa, né? Falando um pouquinho sobre saúde mental de forma mais leve, mais tranquila, sem aquelas palavras difíceis e sem falar tanto de doença. Não é verdade, doutora Angeline? Nosso foco principal é a prevenção. E o tema que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com isso, com prevenção. Hoje vamos falar sobre temas de psicologia positiva, pessoal. Como a psicologia positiva ajuda a gente. A psicologia positiva, ela faz com que a gente tenha um horizonte, uma orientação para trazer bem-estar e a construção da felicidade. E aí, doutora Angeline, o que a gente pode falar sobre psicologia positiva? Como foi que chegou a esse tema? De que forma? Foi do nada ou é cientificamente provado? É cientificamente comprovado, é um estudo que busca tratar muito mais sobre a felicidade e o bem-estar subjetivo, como você falou, né? O foco principal da psicologia positiva é a prevenção. E o que é que a gente precisa fazer para ser feliz? Para construir essa felicidade. E isso é muito importante, porque a felicidade não é algo que a gente alcança, né? A gente chega lá, não. É algo que a gente constrói na nossa vida diariamente, através de atitudes voluntárias e intencionais, certo? Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre as principais virtudes, né? Você quer falar um pouquinho o que é virtude? Sim, a psicologia positiva estudou também uma parte muito massa que quer dizer o seguinte: 50% de tudo que a gente tem na nossa aquisição mental, da nossa saúde mental, esse 50% vem da genética. 10% são de acontecimentos e 40% são de desenvolvimento e habilidade, ou seja, 40% a gente pode mudar, a gente pode mexer, a gente pode desenvolver, a gente pode fazer melhor, a gente pode buscar. E isso daí é onde a gente vai agir da melhor forma, né? A psicologia positiva estudou 200 culturas, entre elas religião, a parte, vamos dizer, dos países em geral, as culturas dos países, e buscou traçar o caminho do bem-estar e da felicidade. E dentre essas 200 culturas, dentre elas religião, que no nosso meio aqui no Brasil a gente vê muito claro o cristianismo no meio dessas nossas virtudes, né? Então, a psicologia positiva elencou 6 virtudes principais, são 6 forças pessoais, né, da psicologia positiva, que são virtudes que estão presentes em mais de 200 culturas, como ligadas, relacionadas estreitamente com o bem-estar e felicidade. Quais são essas 6 virtudes? Essas virtudes a gente gosta de falar muito, por quê? Porque são forças pessoais, é como se fosse o sistema imunológico da saúde mental. Quem me segue no Instagram, quem me segue aqui no YouTube, sabe que a gente gosta de falar muito sobre esse sistema imunológico da saúde mental, é como se fosse assim, um sistema de defesa para que a gente possa enfrentar as dificuldades, os desafios, às vezes até as ameaças do dia a dia.
Um paciente, por exemplo, que tem depressão, que tem ansiedade, que tem pânico, ele muitas vezes ele perde essas forças pessoais, ele perde esse sistema de defesa da saúde mental e quando ele perde, ele tem mais facilidade de adoecimento. E quais são essas forças? Fale para o pessoal lá do vídeo, quais são essas forças? Essas forças são virtudes, elas são ao todo de 6 principais virtudes. Existem, cada uma delas, ela tem um tema específico, vamos dizer assim. As forças interpessoais é a primeira virtude, que é a virtude da humanidade, né? A segunda virtude são as forças cognitivas, que é da sabedoria e do conhecimento. Existem as forças cívicas, que é a terceira, que é a de justiça. Existem as forças espirituais, que é a transcendência, né? Existe as forças emocionais, que é a virtude da coragem. E as forças contra os excessos, que é a força e a virtude da temperança. Então são 6, vou elencar elas novamente. Então, humanidade, sabedoria e conhecimento, coragem, justiça, temperança e transcendência. Hoje vamos falar sobre qual, doutora Angeline? Vamos falar um pouquinho sobre, para iniciar, a da humanidade, né? As forças interpessoais. Isso. Que falam a favor, que falam sobre a humanidade. Isso, que fala do outro, né? Imagine a sua vida recheada dessas virtudes. Como você seria muito mais feliz se a sua vida fosse preenchida por todas essas virtudes, né? Você vai conhecer um pouco mais à medida que a gente vai falando. A força da humanidade, certo? Ela tem a ver com o amor, com a bondade, com a generosidade. Na perspectiva da psicologia positiva, o outro importa. E eu amo essa frase, o outro importa. Nós somos felizes quando nós estamos engajados em relacionamentos significativos. A solidão não nos faz feliz. O outro é muito importante para nós, para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Até porque quando a gente, e isso é comprovado, quando a gente tem atitudes de bondade, quando você faz, por exemplo, uma caridade, quando você ajuda o outro, percebe o quanto você se sente bem, o quanto você se sente feliz. Uma gentileza, não é isso? Exatamente. A gentileza a gente faz para o outro. Você pensa que está ajudando somente ao outro, mas quem está sendo também beneficiado é você que faz. O bem-estar subjetivo que vem, né, que surge em você diante dessas atitudes. Então, a gente é feliz quando a gente também vive para o outro. Consegue entender a grandiosidade disso. Eu acho lindo isso na psicologia positiva. O outro importa, né? Falando sobre a bondade, né, gentileza, generosidade, falando sobre amor. Tem uma coisa que acontece muito no consultório, que é a questão de a gente saber amar e ser amado, né? Muitas vezes a gente só quer ser amado ou só sabe amar, mas não sabe ser amado, né? Então esse é um tema bem importante. E na humanidade também tem assim um subtipo. Então amor, bondade, tem aquela questão da inteligência, de desenvoltura social e emocional também, né? Que é exatamente isso. Muitas vezes a gente precisa de bons relacionamentos interpessoais, bons relacionamentos dentro da nossa casa. Isso aí a gente já fez um vídeo antes, procura aí no canal, que a gente já postou um vídeo sobre comunicação e habilidade social, tem tudo a ver com isso, né? Exato, só que relacionamento, essa coisa do emocional, a inteligência emocional, a inteligência dos relacionamentos, saber ter essa habilidade, desenvolver isso, mexe diretamente, pessoal, com bem-estar, né? Mexe diretamente com felicidade. Harvard,
um dia desse estudou e trouxe um estudo, vamos dizer, científico, mostrando que a felicidade, a maior ligação dela são com os relacionamentos interpessoais. É verdade? E essa questão de saber amar, saber ser amado, saber se relacionar, se comunicar. Exato, ter essa habilidade, né, de saber respeitar o direito do outro, entender o outro, se colocar no lugar do outro, buscar de alguma forma ter essa sensibilidade, ajuda muito a ser feliz. Então quem é aquela coisa assim muito agressiva, muito de forma muito crítica, sem muita empatia, geralmente vai sentir a falta da felicidade ou não vai ter o bem-estar alcançado da melhor forma, né? E quando você se relaciona com o outro. Exatamente, né? Esse engajamento que vem dentro de casa, que vem perante os nossos vizinhos, perante a nossa família, as pessoas mais distantes um pouquinho, e a desenvoltura social, emocional, né? Que é fazer algo também para a sociedade como um todo, não só dentro da nossa casa, mas ter um ângulo, um olhar para o todo, potencializar isso, trazer essa visão de que o outro importa, e esse outro pode ser um desconhecido, pode ser um conhecido, pode ser uma pessoa de dentro da nossa casa, pode ser o nosso filho, né? E muitas vezes nos dias de hoje a gente esquece um pouco, às vezes o filho está lá trancado dentro do quarto e a gente está aqui achando que está tudo certo e o outro fica se achando como se não é amparado, como se não é visto, né? Então o outro importa muito para a gente ser feliz também, pessoal. Não é verdade, doutora Angeline? Isso. Você importa demais para mim, doutora Angeline. Eu adoro ouvir sua voz aqui com esse tema. Quando você traz aquela coisa assim mais leve. Eu gosto daquela coisa mais masculina, vamos dizer assim, que mais direta, objetiva, e você chega com aquela subjetividade singela, essa gentileza nas palavras, essa generosidade. Eu gosto de deixar ela com vergonha, viu, pessoal? Eu gosto de me deixar com vergonha. Gosto, mas ao mesmo tempo a gente faz esse engajamento. Porque quando a gente elogia também, pessoal, isso é importante. A gentileza do elogio. Às vezes o elogio ele é importante, ele é um ato de gentileza, é um ato de generosidade. Então, quando eu elogio ela, eu me engajo mais com ela, eu fico mais próximo dela. Elogia aí, ó, quem está do seu lado, elogia uma pessoa na rua, elogia um desconhecido. Você não sabe quanto isso pode chegar, em que potencial isso pode gerar na vida de alguém. Tá certo? Eu fico feliz, pessoal, de fazer esse vídeo sobre psicologia positiva, bem-estar, felicidade. A força da humanidade, que é uma força interpessoal. E esse é um dos sistemas imunológicos, uma das partes do sistema imunológico da saúde mental. Isso evita doença e não precisa de remédio, pessoal. Um grande abraço para você. Gostaria dos comentários aqui. Pessoal que também já segue a gente. De compartilhamento. Exato. Lembra de compartilhar, deixar o like, comentar, certo? Divulga aí, manda pelo WhatsApp, manda para o seu vizinho, para o seu amigo. Isso! Né? Estamos aqui divulgando saúde mental. Os que estão inscritos, passa esse vídeo, tem um linkzinho aí de compartilhar o vídeo. Compartilha para outras pessoas. A gente está fazendo esse vídeo com uma intenção maravilhosa e o restante vai ser com vocês. Ajuda a gente aí a mais pessoas interarem sobre saúde mental dessa forma mais leve e mais tranquila, no ambiente de casa. A gente está aqui na nossa casinha, né? No quintal da nossa casa, tentando ajudar pessoas de forma bem tranquila, falando um pouquinho sobre saúde mental. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui, ativa a notificação e será um grande prazer ter vocês aqui como inscrito no nosso canal.